Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer as pessoas que se inscreveram no canal e que têm dado aquele apoio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Esse canal, ele surgiu com a finalidade de eu falar, de eu me expressar sobre a minha fé, sobre o meu amor por Deus, pelo Senhor Jesus. E hoje eu irei falar sobre o que me leva a crer na existência de Deus e de Jesus Cristo. Bom, o homem, a todo momento, ele tenta ter o controle de sua vida em suas mãos. Mas quando o controle foge, o homem fica desesperado porque ele entende que ele não tem o controle absoluto. E isso deixa o homem com medo. Ele quer provar o tempo todo que ele não precisa de ninguém e que todo o controle de todas as situações ele domina. E por isso mexe na natureza, mexe na genética, mexe no DNA, para mostrar que são deuses, que faz a mesma coisa que Deus. Mas até um determinado momento Deus permite. Mas quando chega num certo ponto, Deus para. Quando eu leio lá no livro de Êxodo, eu vejo ali a história de Moisés, quando Deus falou para Moisés ir falar com o faraó, e ali Moisés obedeceu, Moisés foi. E quando estava ali falando com o faraó, Moisés jogou a sua vara e naquele momento Deus fez com que a vara de Moisés virasse uma serpente. E os magos que estavam do lado do faraó, através de sua ciência, fez a mesma coisa, só que teve um pequeno detalhe. A serpente de Moisés engoliu as serpentes do mago. Na visão do faraó, acredito eu, ele pensou, Moisés fez, mas meus magos com suas ciências também fizeram. E depois ali começou as pragas, porque Moisés avisou a Faraó que se Faraó não deixasse o povo de Deus sair para prestar-lhe culto lá no deserto, Deus iria enviar 10 pragas. Mas Faraó, com o coração endurecido, não aceitou o que Moisés falou, não cedeu. E ali foram acontecendo as pragas. E até de um determinado momento das pragas, os magos faziam a mesma coisa que Moisés. Moisés lá, pela permissão de Deus, com a atuação do poder de Deus, fez as águas transformarem em sangue. E os magos mostraram para Faraó que eles também faziam. Das rãs, as mesmas coisas, mas depois os magos não conseguiram mais. Mas Deus permitiu que através da ciência deles, eles fizessem algumas coisas. Os 3 principais motivos, tem vários, mas eu vou citar os 3 principais motivos que me levam a crer em Deus. Quando eu contemplo a criação dele, vejo o sol nascendo, o sol se pondo, quando eu vejo as plantas germinarem e crescerem, quando eu vejo a anatomia do corpo humano, a vida gerarem outras vidas. Quando eu vejo as riquezas de detalhes da criação de Deus, micro-organismos, átomos. O segundo motivo é o tempo. Quando eu vou observando a passagem do tempo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. Qual homem é capaz de parar o tempo? Qual homem é capaz de parar o envelhecimento? E o terceiro motivo é quando eu vejo a morte. Qual homem que é capaz de deter a morte, de eliminar a morte? Os cientistas estão à procura, estão pesquisando para conseguirem fazer o homem retornar à vida. E com isso, algumas pessoas, com condições financeiras
bem abastecida, foram lá e congelaram seus corpos, na esperança de que um dia a ciência descubra como fazer o homem voltar à vida, como deter a morte, como parar a morte, ela ser eliminada. Os próprios egípcios, eles embalsamavam lá os reis, né, os faraós, com a esperança de retornarem. Então, esses são os 3 principais motivos. Querido, Deus abençoe vocês. Valeu, muito obrigada e mais uma vez. Tchau.